Boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 23 de setembro. A Polícia do Rio faz uma operação contra a milícia que atua na zona oeste da cidade. Pelo menos 9 pessoas foram presas. No interior de São Paulo, a Polícia Federal apura fraudes na compra de merenda escolar no município de Florínia. O incêndio florestal volta a atingir o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, em Belo Horizonte. E ainda, pesquisadores da USP percorrem o Tietê para traçar ações que ajudem a preservar o rio. É agora aqui no Brasil TV. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 9 pessoas ligadas à milícia de Rio das Pedras, que fica na zona oeste da cidade. Outros 6 criminosos envolvidos nesse esquema já estavam presos. Essa milícia era coordenada por Adriano da Nóbrega, tá lembrado? Ex-capitão do BOPE, que foi morto na Bahia no ano passado, depois de ficar muito tempo foragido. Nesse condomínio, na Barra da Tijuca, a polícia prendeu Luiz Carlos dos Reis Príncipe Júnior e Clébia Conserva Barros Gondim. Eles são os donos da construtora LP Imóveis, que, segundo os agentes, era usada para movimentar e lavar o dinheiro da milícia. Com o casal, foram apreendidos documentos e papéis de investimentos em criptomoedas, que somam 2 milhões de reais. As investigações comprovaram que essa era uma das formas usadas pela milícia para lavagem de dinheiro. 3 carros de luxo também foram apreendidos. Segundo a polícia, a LP Imóveis tem obras no mesmo condomínio do prédio que desabou na Muzema em 2019 e matou 24 pessoas. Rafael Gomes da Costa, empresário responsável pela venda de apartamentos do mesmo prédio, também foi preso. Eles se utilizam principalmente da criação de empresas de fachada, colocando laranjas como sócios dessa empresa e se utilizando de procuradores, interpostas pessoas, que são, no caso, os procurados de hoje, para poder movimentar esse dinheiro. A operação, comandada pela Delegacia da Praça da Bandeira, cumpriu 15 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão. Foram 6 meses investigando as formas de financiamento e lavagem de dinheiro usadas pelos milicianos de Rio das Pedras e da Muzema. Desde os anos 2000, esse grupo impõe uma rotina de medo e extorsões aos comerciantes e moradores locais. E tinha como principal chefe o ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, morto em fevereiro de 2020. Os principais alvos de hoje foram Laerte Silva de Lima e Francisco das Chagas de Brito Castro. Os dois juntos movimentaram quase 8 milhões e meio de reais em menos de um ano. Valores incompatíveis com as rendas declaradas por eles oficialmente. Laerte já está preso. Ele foi um dos alvos da Operação Intocáveis, que em 2019 prendeu alguns dos principais chefes da milícia de Rio das Pedras. A polícia também investigou Laerte no inquérito que apura a morte da vereadora Marielle Franco, porque em 2017, um ano antes do assassinato, ele e a esposa se filiaram ao PSOL, o mesmo partido de Marielle. Francisco está foragido. A polícia pediu o bloqueio de 8 milhões e 300 mil reais das contas dos investigados. Os presos prestaram depoimento, mas a polícia não divulgou o que eles apresentaram em defesa. Nós tentamos contato com as defesas de Luiz Carlos dos Reis Príncipe Júnior e Clébia Conserva Barros Gondim, mas ainda não tivemos retorno. Uma operação da Polícia Militar em Santa Catarina fez uma das maiores apreensões de êxtase que já foram registradas no Brasil. O Eduardo Prestes é quem nos conta. A operação da Polícia Militar aconteceu na noite de ontem em um sítio na região de Laranjal, no interior do município de Maruí, quase no limite com Paulo Lopes. Os policiais fizeram campana e a primeira abordagem foi a um veículo que saía do local. Nele, os agentes encontraram grande quantidade de gelo, que é um dos materiais utilizados na produção da droga sintética MDMA. Já no sítio, em uma das casas, a PM encontrou grande quantidade da droga já pronta para venda. E em outra estrutura, um verdadeiro laboratório para a produção de entorpecentes sintéticos. Ao todo, foram apreendidos cerca de 230 mil comprimidos de êxtase, 66 mil pontos de LSD e 48 quilos de MDMA. Além das drogas já embaladas e prontas para venda, os policiais encontraram diversos insumos e equipamentos que seriam utilizados para produzir ainda mais entorpecentes. Também foram apreendidas algumas munições de revólver calibre 38. 4 pessoas foram presas na operação. Um dos homens tinha mandado de prisão em aberto e constava como foragido do sistema prisional. Os outros 3 já tinham registro de passagem policial.
Segundo o comandante da Polícia Militar de Imbituba, tenente-coronel Luiz Carlos Cruz, essa é a maior apreensão de drogas desse tipo no país. Até então, a que era considerada a maior tinha sido registrada em abril do ano passado no Paraná. Na época, foram apreendidos 200 mil comprimidos de êxtase, 30 mil a menos que na operação de ontem em Imaruí. Todos os envolvidos na operação e as drogas foram levadas para a delegacia. Segundo a Polícia Militar, o provável destino das drogas era, além do sul do estado, também as regiões norte e litoral norte, principalmente cidades como Balneário Camboriú, Itajaí e Blumenau. A Polícia Federal de Marília cumpriu mandados de busca e apreensão na prefeitura de Florínea, que fica no interior paulista. A suspeita é de fraude em licitação na compra de produtos da merenda escolar da cidade. 4 mandados foram cumpridos pela PF. 3 em Florínea, na prefeitura, na cozinha piloto e em um supermercado. E o 4º mandado em Maracaí, numa empresa também suspeita. Os policiais levaram vários documentos que serão agora analisados. O material pode ajudar na investigação de uma suposta fraude em licitações para compra de produtos da merenda escolar. A denúncia foi feita por um morador aqui de Florínea e é referente aos anos de 2018 e 2019. O que chamou a atenção na investigação é que alguns itens que constavam na nota fiscal não foram utilizados na merenda escolar. Outros itens foram comprados numa quantidade muito maior do que costumavam ser consumidos e teve nota fiscal emitida durante as férias escolares. Esses contratos foram firmados com 2 empresas fornecedoras. O valor é de aproximadamente R$2 milhões. A suspeita ganhou força depois que o Tribunal de Contas de São Paulo atestou como parcialmente procedentes as denúncias. O caso está em sigilo, mas os envolvidos nas negociações podem responder pelo crime de fraude em licitação. O prefeito Paulo Eduardo Pinto, o Duda, era prefeito na gestão passada, data das denúncias. A prefeitura negou as acusações de fraude e disse que está colaborando com as investigações. Disse ainda que em julho deste ano, o Tribunal de Contas de São Paulo declarou regular o pregão deste processo licitatório e que espera a investigação terminar para dar total transparência nas compras. 8 dias depois de mudar a recomendação para a vacinação de adolescentes no Brasil, o Ministério da Saúde recuou, voltou a orientar que todos de 12 a 17 anos devem ser imunizados contra a Covid. A decisão foi anunciada em Brasília, enquanto o titular da pasta, que é o ministro Marcelo Queiroga, que está com Covid, cumpre quarentena em Nova York. O recuo foi anunciado pelo ministro substituto da Saúde. Rodrigo Cruz disse que a decisão foi tomada depois que relatórios da Anvisa, do Ministério da Saúde e da Vigilância do Estado de São Paulo concluíram que não houve relação entre a vacina e a morte de uma adolescente de 16 anos que tomou a dose no início do mês. O ministro substituto negou que o governo tenha se precipitado ao restringir a vacinação e, em entrevista hoje à Globo News, incentivou que todos se imunizem. O Ministério entendeu que os benefícios da vacinação para esse grupo superam os riscos de eventuais efeitos adversos. Por isso, o Ministério se posicionou, suspendendo a medida cautelar para não imunizar os adolescentes sem comorbidade. A recomendação é que, se chegou a data, se imunize. O Ministério da Saúde afirmou que a limitação não trouxe prejuízo para o processo de imunização, mas a restrição causou forte reação entre médicos, especialistas e dentro do próprio Ministério da Saúde. Conselheiros que fazem parte da Câmara Técnica ameaçaram renunciar caso a medida não fosse revista. A maioria das capitais ignorou a recomendação. O médico Renato Kfouri, da Sociedade Brasileira de Imunizações, ressaltou a importância da vacinação desse público. A vacinação de adolescentes, embora a doença não seja tão frequente como em adultos, é muito importante. Adolescentes podem evoluir para formas graves da doença, além do que são responsáveis também pela transmissão da doença. O Ministério da Saúde prevê que em 15 dias, estados e municípios comecem a receber as doses para vacinar o público de 12 a 17 anos sem comorbidades. Vacinação que já começou em muitos estados. E esse não foi o único recuo. O governo também mudou de posição sobre o que a Organização Mundial da Saúde diz a respeito do assunto.
Na nota divulgada semana passada para fundamentar a limitação, o Ministério da Saúde escreveu que a OMS não recomenda a imunização de criança e adolescente com ou sem comorbidades, o que não é verdade. Apenas ontem, em nota técnica, o governo publicou a informação correta. A OMS recomenda que os países considerem o uso da vacina em crianças de 12 a 15 anos apenas quando a alta cobertura vacinal com 2 doses for alcançada nos grupos de alta prioridade. A infectologista Luana Araújo criticou o uso equivocado de informações técnicas. Distorção de informação nunca combina nem com ciência, nem com política de saúde pública. O grande problema dessas inconsistências é que elas causam ansiedade, elas causam nervosismo, elas causam insegurança, elas enfraquecem uma cultura que é do brasileiro de se vacinar com tranquilidade e confiar na prevenção das doenças infecciosas, porque nós temos um dos melhores programas do mundo. 8 estados e o Distrito Federal registraram mais focos de incêndio até agora, em setembro, do que a média do mês inteiro. A Bahia, inclusive, ultrapassou Minas Gerais e lidera o ranking de incêndios florestais no país. E o fogo que atinge o coração da Bahia, na Chapada Diamantina, também está aqui no oeste. Já tem muita área destruída pelas chamas. E brigadistas e voluntários se revezam noite e dia para tentar apagar qualquer novo foco e ainda fazendo o rescaldo da área atingida. Já são 5 dias de incêndio em Lençóis, uma das cidades mais conhecidas da região, numa área próxima ao aeroporto. 2 aeronaves ajudam no combate às chamas e até um posto avançado do Corpo de Bombeiros está sendo montado para servir de base para as equipes. Ainda não se sabe o tamanho da área devastada e nem como o incêndio começou. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais retomou hoje pela manhã o combate ao incêndio que atinge o Parque Estadual da Serra do Rola Moça. O incêndio na Serra do Rola Moça começou no meio da tarde de ontem. O fogo atinge uma área com várias torres de energia. Bombeiros e brigadistas suspenderam os trabalhos por volta de 10 horas da noite. Agora nós temos 20 brigadistas da Copasa, do IEF aqui do parque, fazendo esse rescaldo, que é a catação de algum foco que ainda tenha no meio da mata, algum tronco que esteja queimando no meio da mata. Ontem, na Serra da Moeda, em Itabirito, as chamas chegaram perto da área e do parque e também das sedes das fazendas. Num trecho em que a vegetação já está queimada, o gado parece procurar alimento. Brigadistas monitoraram o avanço do fogo. Hoje o incêndio está controlado. Na zona rural de Pedro Leopoldo, o fogo começou no início da tarde desta quarta-feira e foi controlado no fim da tarde. Um fazendeiro da região contratou um caminhão-pipa para molhar o mato e dificultar o avanço das chamas. Pastagens inteiras foram consumidas pelo fogo. A área de produção compromete os animais que estão na área, e compromete toda a produção rural. No Parque Estadual Pico do Itambé, na região central do estado, mais de 400 mil metros quadrados foram queimados. O fogo começou na segunda-feira e foi controlado nesta quarta. Aviões e helicópteros deram apoio a brigadistas e aos bombeiros. No Parque do Itacolomi e na Floresta Estadual do Uaimi, em Ouro Preto, o incêndio está controlado e destruiu boa parte da vegetação das 2 áreas por 3 dias. E um incêndio destruiu o estoque de uma loja no centro de Petrolina, que fica no sertão de Pernambuco. Isso foi ontem à noite. Mas hoje pela manhã os bombeiros ainda estavam trabalhando para controlar possíveis focos de chamas no local. Este trecho da rua Governador Heraldo Gueiros Leite precisou ser interditado para o trabalho dos bombeiros. 2 caminhões de combate a incêndio e resgate foram enviados ao local. Parte do comércio precisou fechar as portas. Tinha fumaça por todo este trecho do centro de Petrolina. Está um pouquinho difícil porque é muito ruim, porque sufoca, a fumaça sufoca muito. E aí fica um pouquinho difícil para trabalhar, O incêndio foi neste quarteirão que fica próximo ao mercado turístico. O Corpo de Bombeiros recebeu o primeiro chamado por volta das 7 horas da noite de ontem. De longe era possível ver o fogo. Esses vídeos estão circulando nas redes sociais. Olha isso, bicho. Não dá nem pra ter a proporção, aqui na laje. Meu amigo, acho que pegou em alguma outra coisa lá agora. As chamas atingiram o estoque da loja de produtos naturais que fica na Rua das Laranjeiras. Este foi o acesso mais rápido que os bombeiros conseguiram para tentar controlar o incêndio.
Os trabalhos seguiram durante a noite e madrugada e precisaram ser retomados agora de manhã por causa da quantidade de fumaça. Ainda não é possível saber a causa do incêndio. O Conselho Nacional do Ministério Público vai apurar a conduta de uma promotora do Distrito Federal que publicou cartazes nazistas nas redes sociais. A mulher, que se autodeclara bolsonarista e integrante de uma milícia das mídias sociais, é promotora do Ministério Público do DF. A Constituição Federal proíbe aos membros do MP exercer atividade político-partidária. E essa não é a única postagem feita pela promotora Maria Olímpia Ribeiro Pacheco que chama a atenção. Já teve informação classificada como falsa pelo Facebook sobre a vacina contra a Covid. Informação falsa sobre apoio ao presidente Jair Bolsonaro, ironia a movimentos antirracistas e também com teor homofóbico. Agora vieram à tona postagens feitas há 5 anos, com símbolos e frases usadas pelo regime nazista, que deixou cerca de 6 milhões de mortos no Holocausto. No Brasil, é crime induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E a lei prevê reclusão de 2 a 5 anos para quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propagandas para fins de divulgação do nazismo. Esse professor, especialista em direito público, diz que a postura da promotora do DF nas redes sociais é preocupante. Esse caso choca particularmente, ou ele impacta ainda mais, por ter sido praticado por um integrante do Ministério Público que justamente tem um papel previsto na Constituição de fiscalizar, de cumprir a lei ou de fazer com que se cumpra a lei. Se espera do membro do Ministério Público justamente a condenação, a fiscalização e, eventualmente, o processamento, a abertura de um caso, de um processo criminal, de uma investigação e de um processo criminal contra pessoas que pratiquem esse tipo de postura, esse tipo de crime, esse tipo de discurso de ódio. O Conselho Nacional do Ministério Público informou que abriu uma reclamação disciplinar para apurar a conduta da promotora. Ela tem 10 dias para apresentar as informações que considerar pertinentes. Após a análise dessa resposta, a Corregedoria Nacional do Ministério Público vai decidir quais providências serão tomadas. Nesta semana, Maria Olímpia, que fez postagens com teor homofóbico, pediu à Justiça o arquivamento de um inquérito da Polícia Civil que investiga um caso em Brasília de transfobia, que é a discriminação por orientação sexual, equiparada ao crime de racismo. Segundo a polícia, o advogado indiciado compartilhou mensagens de ódio e violência contra homossexuais. Em uma delas, associou homossexualidade à violência doméstica. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa vai pedir à Justiça para desconsiderar o parecer da promotora, com o argumento de que ela não tem a imparcialidade necessária. As postagens sobre o nazismo estavam disponíveis desde setembro de 2016. O Facebook disse que não permite conteúdo que elogia, apoia ou representa o nazismo. Depois da repercussão do caso, informou que removeu esse conteúdo. A promotora Maria Olímpia não respondeu aos nossos contatos, que a gente procurou ela. E o Ministério Público do Distrito Federal informou que a Corregedoria do órgão abriu uma investigação preliminar para apurar esse caso. Vamos para o intervalo. A seguir, tem feito calor por aí? Sabe que hoje é o dia do sorvete? Uma boa opção, né? Para dar uma refrescada. Brasil TV de volta, e a gente tem falado muito aqui das temperaturas quentes, da estiagem Brasil afora, não é verdade? Pois então, você sabia que hoje é dia do sorvete? Uma boa opção para dar uma amenizada nesse calorão que tem feito. Azul, vermelho, verde, um festival de cores e sabores. Difícil achar quem não goste de sorvete, e os números comprovam isso. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, o brasileiro consome em torno de 5 litros de sorvete por ano. O Brasil é o 10º maior produtor mundial dessa delícia. No total, mais de 1 bilhão de litros de sorvete ajudaram a refrescar os dias quentes no ano passado em todo o país. O Dia do Sorvete foi criado aqui no Brasil para estimular o consumo do produto. Mas a escolha da data
é que foi uma coisa estratégica, que é justamente para marcar o início das estações mais quentes, como a primavera e o verão. Mas aqui em Brasília já começa antes, ainda no inverno, que também é uma estação quente por aqui. E agora com esse calorão, claro, as vendas de sorvete estão bombando. A Camila é gerente de uma sorveteria e está sorrindo à toa ultimamente. Ao contrário de muita gente, ela comemora esse calorão daqui. Graças ao calor do Distrito Federal, nossas vendas aumentaram bastante. A procura pelos gelados cresceu consideravelmente. E olha quem também está se refrescando com o sorvete, os pets. Mas o sorvete deles é especial, com ingredientes específicos para animais. O André é quem teve essa ideia de vender sorvetes para os pets. Ele é à base de manga, ele tem uma cor bem legal, mas o mais bacana é poder saciar os nossos pets aqui, os pets dos nossos clientes. Mas para atrair ainda mais a clientela, as lojas especializadas procuram sempre inovar. Usando a criatividade, estão sempre criando novas receitas. A Anitta aproveita que estamos no Cerrado para explorar o sabor das frutas daqui. O sorvete de cajuzinho do Cerrado virou o queridinho dos clientes. Eu vejo hoje que existe uma procura muito de identidade do nosso paladar. E as frutas do Cerrado, elas são um pouco da nossa identidade. Então, assim, eu vejo muita gente procurando saber o que é um cajuzinho do Cerrado, o que é uma cagaita, descobrir o piqui de outras formas, não só como uma forma salgada, mas também em forma de sorvete. Na loja dela, são apenas 24 sabores nessa pegada mais Brasil, com muitas frutas na receita. A Anitta diz que as vendas agora, no inverno, aumentaram mais de 50%. Ela não está gostando muito dessa expectativa de chuva para as próximas horas, não. Mas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva vem por aí. Mas o calor não vai dar trégua, não. Uma expedição de pesquisadores da USP está percorrendo o rio Tietê de ponta a ponta. O rio se recupera no interior depois de ter as águas poluídas na capital. Mas ainda há muito o que fazer para preservá-lo e garantir esse rio saudável para as próximas gerações. A admiração pelo rio Tietê levou esse grupo de paulistanos a embarcar numa viagem pelo rio. Desde a principal nascente, em Salesópolis, onde dá para beber água do Tietê, até as regiões mais poluídas, como na cidade de São Paulo. A expedição é parte de um projeto de pesquisa da USP, focada na revitalização dos rios. Amostras da água foram coletadas em diferentes trechos para que a qualidade seja analisada em laboratório. Também ocorre um trabalho de observação da vida ao redor do rio, para saber o que ele simboliza em cada região. Esse pesquisador destaca o poder que o Tietê tem de se renovar. Esse poder de resiliência que o rio tem, justamente de passar por um momento tão difícil, né, quando ele está recebendo muitos rejeitos, e mesmo assim ele se regenerar e terminar grandioso. E é realmente emocionante ver o poder que as águas têm de se recuperar, né? Tudo o que chama a atenção dos olhos é registrado. As imagens gravadas no percurso vão formar o clipe de uma música em homenagem ao Tietê. Para onde a gente aponta a câmera tá bonito, o sol nos ajudou muito, então a paisagem natural ela foi muito propícia assim, para a gente gerar imagens muito bonitas. E o fato do rio Tietê correr para o oeste também foi muito legal, porque o pôr do sol estava sempre atrás do rio e essa imagem ficou assim, uma coisa maravilhosa. São 1.100 quilômetros de rio correndo o estado de leste a oeste. As águas passam por 60 cidades e vão mudando conforme se afastam da capital. Aqui em Barra Bonita, o nível de poluição do rio Tietê já possibilita lazer, turismo e uma relação diferente com os moradores. O ganha-pão da Nancy vem do atendimento a quem vai ao município para ver ou navegar pelo rio. Há 12 anos, ela tem um bar na orla. Como todos podem observar, né, é um lugar muito bonito, né? É um lugar, uma paisagem linda, um rio que corta o centro da nossa cidade. Ele faz parte do quintal da minha casa. Eu tenho um privilégio de todos os dias poder ter essa imagem na minha casa.
O Christian trabalha com turismo na cidade desde a adolescência. O Rio Tietê, para mim, ele é muito maravilhoso. Eu, a minha infância, passei nadando, brincando nessas águas aí. E graças a ele que o nosso turismo é muito forte. É graças ao rio. Ele é fundamental, tanto para a economia, como atrativo turístico, a navegação, a própria contemplação, movimentando a economia através da nossa navegação. E para a população, né? Porque o rio ele abastece cidades, é usado, né, também para plantações agrícolas, tem aí a produção de energia. Até aqui as águas passam por um processo de depuração natural e chegam ao nível amarelo de qualidade, considerado aceitável. O placar registrou a cor verde no ano passado, melhor cenário. Mas para manter isso, seria necessário combater a poluição pelo Tietê. A gente sabe que esses processos de saneamento básico precisam avançar muito para recuperar um rio da extensão que tem o Tietê, do número de cidades que ele banha e principalmente a capital. O Brasil TV fica por aqui, o Jornal Nacional começa às 8h30, hora de Brasília. Uma boa noite para você e até amanhã.